Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Chamar-nos à salvação. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 4, verso 12. Nós já lemos esse texto, nós vamos relê-lo agora, todos juntos. Eu vou orar primeiro e depois nós vamos ler. Nosso Deus, nós confiamos na ação do Teu Espírito Santo. Sabemos que Ele nos conduz a toda a verdade e por isso rogamos, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito enquanto estudamos a Tua Palavra e nessa dependência oramos em nome de Cristo. Amém. Se os irmãos puderem colocar-se em pé, por gentileza, Atos capítulo 4, verso 12, vamos ler todos juntos esse texto da Palavra de Deus. Diz assim então, todos juntos: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Podem se assentar, irmãos. Na vida cristã eu já pude contemplar muitas pessoas vindo a Cristo, sendo atraídas ao Senhor, sendo atraídas pelo chamado de Cristo à salvação. Contemplei irmãos que se debateram muitos e muitos anos, alguns em seitas, outros crendo em heresias. Em suma, o que aconteceu com esses irmãos foi que, durante muitos anos, eles procuraram o seu próprio caminho, o seu próprio meio de salvação, foram se decepcionando um após o outro, foram se decepcionando com aquilo que criam, foram decepcionando-se com aquilo que acreditavam. Alguns irmãos que eu conheço, durante mais de 20 anos, seguiram caminhos que não eram o caminho do Senhor Jesus Cristo. Mas quando então o Senhor os chamou, quando eles ouviram o chamado do Senhor, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A verdade desse texto de Mateus 11 se cumpriu na vida deles. É como se realmente um grande fardo pesado fosse tirado das costas deles. O alívio que sentiram pelo chamado do Mestre foi tal que realmente houve uma mudança completa na vida deles. Já houve momentos em que eu preguei o Evangelho a pessoas, expliquei-lhes o plano de salvação, falei-lhes de quem era Jesus, e em lágrimas elas apresentavam justificativas para não virem a Cristo. E elas diziam que não podem, eu não posso vir por causa disso. E eu apenas respondia, basta que você creia. Mas eu não posso vir por causa disso ou daquilo, basta que você creia. E essa luta se prolongou, eu não sei por quanto tempo, até que a pessoa finalmente disse, eu creio. Então, chamada a Cristo, sendo atraída pelo Senhor Jesus, provou de um descanso que nenhum outro pode nos dar. 5 razões porque somente Jesus pode chamar-nos à salvação apontam para a nossa necessidade, mas apontam também para quem Jesus é. Somente Jesus pode chamar-nos ao descanso, irmãos. Somente Jesus pode dar a paz que nós provamos hoje. Somente Jesus pode dar a viva esperança que habita no nosso coração. Só Jesus pode nos limpar, só Jesus pode nos purificar, só Jesus pode nos transformar como Ele nos transformou. Tenho absoluta certeza que nenhum outro há salvação, e nenhum outro há a paz e o alívio que apenas Jesus Cristo dá. Eu vou dar aos irmãos 5 razões, mas a Bíblia tem inúmeras mais. 5 simples razões, porque somente Jesus pode nos chamar à salvação. A primeira delas, porque somente o chamado de Jesus pode conceder nova vida.
Se você puder abrir comigo a sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 3. Ali Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, como diz o texto, é um dos principais entre os fariseus. Ele realmente é um homem de conhecimento, pelo que ele demonstra, mas é um homem também de temor. Ele pede para se encontrar com Jesus apenas à noite. Ele não gostaria que as pessoas soubessem que ele está indagando Jesus. E a indagação que ele faz a Jesus é: mestre, sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Realmente a curiosidade, a pergunta de Nicodemos são reais, são justificadas. Mas o que Jesus responde para ele no verso 3 é: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está falando para Nicodemos aqui é que Nicodemos veio atraído a ele por tudo aquilo que ele viu Jesus fazer. E o que Jesus em suma está dizendo a Nicodemos: Nicodemos, tudo aquilo que você viu eu fazer não se compara àquilo que eu posso fazer na sua vida. Tudo aquilo que você viu eu realizar até agora não é comparável àquilo que eu posso realizar em você. Ele quer saber por que Jesus está fazendo aquelas coisas, no poder de quem, e Jesus está apontando para ele: Nicodemos. E ele fala bem isso no verso 7. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é a você, Nicodemos, nascer de novo. Jesus está demonstrando para Nicodemos a grande mudança que é necessária à salvação. Jesus está demonstrando claramente a ele que uma mudança que Deus realiza quando transforma as nossas vidas não pode ser comparada a uma simples reforma, a uma melhora, a uma transformação moral, a alguma mudança de comportamento. Jesus está dizendo a Nicodemos que quando você vem a ele, é uma mudança completa. Novos desejos, novos pensamentos, novos anseios, novas metas, novos alvos, uma nova adoração, um novo amor, um Salvador que muda realmente o interior de cada um. Jesus diz que essa mudança é necessária no verso 6. Ele diz: o que é nascido da carne é carne. Não adianta apenas mudar o ser humano exteriormente. Uma reforma não resolve o problema de todo o peso do pecado. Apenas algumas mudanças comportamentais naquilo que você veste, naquilo que você fala, os lugares que você vai, isso não vai resolver a situação, Jesus está dizendo. Aquilo que é nascido da carne é carne, não tem prazer nas coisas de Deus, não deseja as coisas de Deus. Irmãos, se uma pessoa incrédula fosse ao céu, seria o pior lugar do universo para ela. Nenhum lugar é tão terrível para aquele que não crê em Jesus do que o céu. Tudo o que há no céu é tudo aquilo que tal pessoa despreza. Todas as coisas que existem no céu, Deus, a sua santidade, a sua pureza, a sua adoração, tudo isso que há lá no céu é aquilo que aqueles que não têm Cristo desprezam. Não pode alguém ir para o céu amando essas coisas. Por isso que Jesus diz: é preciso nascer de novo, aquilo que é nascido da carne é carne. E por 2 vezes Jesus diz, verso 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Notem, não é que ele não quer, ele não pode, ele não tem poder para isso. E o verso 5 diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode, não há como, não há poder que o faça entrar. Mas no verso 4, Nicodemos então ouve isso, uma indagação surge na mente dele, e no verso 4 ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então Jesus ensina a Nicodemos o que realmente é necessário. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Somente a palavra de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, pode conduzir alguém a Cristo. O chamado do Senhor está registrado na sua palavra, e ele é feito eficaz pela pessoa do Espírito Santo, clareando essa verdade em nosso coração. Então, claramente, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito: e assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
É o Espírito Santo que conduz-nos a Cristo. E quando viemos a Cristo, não é uma reforma, é um novo nascimento. A Bíblia chama isso de regeneração. É começar tudo de novo. É começar tudo do início. Uma nova natureza, uma nova pessoa, uma nova vida, um novo destino. A salvação exige isso. Como eu disse, ninguém pode entrar no céu se não ser uma nova criatura. E 2 Coríntios 5,17 diz claramente isso. Em Cristo somos novas criaturas. Mas preste atenção, somente Jesus pode fazer isso. Nenhuma igreja, nenhuma seita, nenhum outro ensino, nenhum outro líder, um pastor, ou seja, quem for, pode fazer isso por você. Somente Jesus pode gerar essa nova vida pela palavra e pelo Espírito Santo. Por isso que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Porque só Jesus pode começar tudo do zero, começar tudo de novo, da forma que Ele quer. Em segundo lugar, porque somente o chamado de Jesus pode vencer a morte. Agora abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 11. Ali há uma questão sublime sobre o poder do Senhor Jesus Cristo. O que acontece aqui no capítulo 11 é que Jesus é informado da morte de Lázaro, um homem a quem ele muito amava, um real amigo de Jesus Cristo. Suas irmãs também estão inconsoláveis. Quando informado da doença de Lázaro, Jesus se demora alguns dias mais. E quando Jesus então chega naquele lugar, Lázaro já havia morrido, havia 4 dias. Uma das irmãs dele então leva Jesus ao sepulcro. Jesus ordena que seja tirada a pedra. Ela diz: não, Senhor, não tire a pedra. Mas nos versos 43 e 44, nós temos uma cena e algo que realmente demonstra quem é o nosso Salvador. Diz assim: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Primeira questão que eu quero dizer aos irmãos sobre isso é que Lázaro realmente estava morto. Isso é confirmado pelo texto, quando nos versos 11 a 13 Jesus diz assim, e ele fala de forma clara: e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Não é um caso de catarse, onde a pessoa aparentemente está morta. Não é um caso onde eles se enganaram que Lázaro estaria morto. Jesus está deixando claro realmente que Lázaro estava morto. No verso 19, diz que muitos judeus vieram consolar Marta e Maria acerca da morte do seu irmão. Eles não estariam ali se a morte de Lázaro realmente não fosse real. Mas aquilo que foi testemunhado por muitas testemunhas foi realmente tornado verídico pelo fato que elas contemplaram isso. Nos versos 43 e 44 é completamente mudado. Um homem que realmente morreu, um homem que está sepultado, é chamado à vida através do quê? Como Lázaro vem à vida? Ele vem pelo chamado de Jesus. Jesus simplesmente diz: Lázaro, vem para fora. É o poder do Senhor Jesus demonstrado na sua ordem. Simplesmente ele ordenou e Lázaro reviveu. Quando nós observamos isso na palavra de Deus, a questão da morte, Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, falam uma questão muito interessante sobre isso, sobre o pavor da morte. Observe bem o que está escrito ali. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O crente não quer dizer que ele não tem medo da morte. Nós não desejamos que ela aconteça. Mas notem que o pecado, ele traz um medo
ao qual o texto diz que sujeita o ser humano por toda a vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, há uma questão muito interessante quando Paulo diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Ali a expressão é de um animal que tem um ferrão. Aqui no nosso estado, no Rio Araguaia, as arraias são temidas pelo seu ferrão, não são? É exatamente essa expressão que Jesus está usando. Um animal que tem um ferrão e por isso nós temos medo dele. Nós entramos em pânico, nós estamos com medo, ansiosos, diante de um animal que tem um ferrão que pode nos ferir gravemente. Ele compara a morte a isso. E em 1 Coríntios capítulo 15, o mesmo capítulo, verso 16, Paulo chega a dizer que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ele chama a morte de inimigo. Mas notem, por que somente Jesus pode chamar-nos à salvação? A razão é clara em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Quando Paulo diz que eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por quê? O ser humano tem medo da morte. Porque o ser humano tem medo do seu aguilhão. Porque a morte reflete ao ser humano o sentimento de perda, o sentimento de fim, um sentimento de desolação, um sentimento de medo diante daquilo que pode vir depois da morte, um sentimento de aniquilação completa. Ele não sabe o que encontrará depois da morte, ele não sabe como enfrentará a morte, ele não sabe o que ele espera. Somente Jesus pode nos chamar à salvação, porque Jesus é o único que venceu a morte e nos concede o poder de vencê-la também. Claramente é dito no verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas Jesus pode chamar pessoas à salvação, porque apenas Jesus pode garanti-las a vitória sobre a morte. Não há nenhum outro que possa fazer isso. Não há nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma seita, nenhuma heresia, não há nenhuma conduta desse mundo que possa fazer isso. Apenas Jesus teve a vitória sobre a morte e apenas Ele pode garantir a vitória sobre a morte de todo aquele que crê nele. Por isso, apenas Jesus pode chamar-nos à salvação. Em terceiro lugar, a terceira razão, porque somente Jesus pode chamar-nos à salvação, é porque somente Jesus pode perdoar pecados. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Observe bem a narração que Mateus faz para o nosso entendimento aqui. Em Mateus 9, Jesus então está encontrando um paralítico deitado numa cama. E no verso 2 está escrito: e vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E aqueles que estavam ali, então, os escribas, eles começaram a blasfemar. Eles começaram a, olha, como é que ele está fazendo isso? Então os versos 5 e 6 dizem, Jesus está dizendo: pois qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Toda a questão aqui gira no fato de Jesus ter ou não ter autoridade para perdoar pecados. Jesus demonstra a ele. Qual é o mais difícil? Fazer com que esse homem levante da sua paralisia ou perdoar dos pecados? Porque a questão que eles estavam indagando sobre Jesus é se Jesus tinha autoridade para perdoar os pecados de uma pessoa. E quando nós observamos então, irmãos, a questão do perdão, nós temos que entender um fato que é bíblico. Existe o nosso entendimento de perdão e a nossa compreensão de perdão. Qual é a nossa compreensão humana? Se eu venho e ofendo um dos irmãos, eu sou digno de castigo. Mas eu então vou ao irmão e digo: irmão, me perdoe, eu não devia ter falado ou feito ou realizado aquilo que eu fiz. E normalmente com amor o irmão vai me dizer: pastor, está perdoado. É como se nunca tivesse acontecido. Assim nós agimos entre nós.
Agora, nós precisamos entender que em relação a Deus o perdão não é assim. O perdão não funciona desta forma. A Bíblia apresenta isso em relação a Deus. Deus, para que nos perdoe, realmente uma exigência tem que ser cumprida. E a exigência a ser cumprida para que Deus perdoe alguém é que seja paga plenamente a dívida que existe por causa do pecado. Deus não é que Deus não pode, realmente podemos usar essa expressão, mas Deus não perdoa ninguém sem que completamente a dívida pelo pecado seja paga. Tem que ser um pagamento completo, tem que ser um pagamento definitivo. Então Deus está olhando desta forma. Em 1 João capítulo 1, verso 9, claramente a palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa expressão, perdoar os pecados, quer dizer separar o pecador dos seus pecados. Aqui estou eu, Deus está separando os meus pecados de mim. Mas em Colossenses 2,13 diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então está dizendo, Deus nos separa dos nossos pecados, Ele tira de nós o pecado e Ele nos dá algo, Ele nos dá a vida. É isso que Colossenses está dizendo. Então quando Deus perdoa, Ele faz isso. Nos afasta de nossos pecados e nos dá realmente o perdão e a vida. Mas em Hebreus capítulo 9, verso 22, está apresentado o preço. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão se não houver o derramamento de sangue. Claramente Deus está estabelecendo ali o que Ele estabeleceu já no jardim no Éden, que o pecado, para ser perdoado, custa a vida. Quando o Senhor perdoou Adão e Eva, o Senhor os vestiu de peles de animais. E ali o Senhor ensinou claramente a eles esse princípio. Animais foram mortos, sangue foi derramado no lugar deles. Substituição foi o que Deus ensinou. Deus ensinou a eles que aqueles animais estavam morrendo no lugar deles. Mesmo em Gênesis capítulo 3, verso 15, estou citando de memória, Ele está dizendo a eles que no futuro um descendente de Eva conquistaria a vitória final. Mas o Senhor estabeleceu que sem derramamento de sangue não há remissão. E foi o que Jesus fez na cruz. Jesus, Ele paga o preço completo do nosso pecado. De tal forma que Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Paulo aos Colossenses diz, ele fala de uma cédula de dívida, uma cédula onde estão anotados os nossos pecados, as nossas falhas que nos condenam. E ele diz que na cruz Jesus rasgou essa cédula. Ele diz, acabou, não há mais dívida, o preço foi completamente pago, de tal forma que todo aquele que crê tenha plena certeza que não há nada contra ele no céu, porque Jesus pagou completamente o preço do seu pecado. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque somente Jesus pode chamar a salvação. Porque somente Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Você pode seguir qualquer igreja, você pode seguir qualquer pastor, qualquer líder. Você pode seguir o que você quiser neste mundo, mas tenha firme certeza que perdoar pecados apenas Jesus pode, mais ninguém. Em quarto lugar, porque somente Jesus pode chamar-nos à salvação. A razão é, porque somente Jesus pode garantir a entrada no céu. Agora abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23, verso 43. O texto de Lucas 23, ele narra a crucificação de Jesus, o fato que 2 malfeitores foram crucificados ao lado do Senhor, um de cada lado. Em Lucas capítulo 23, há uma história comovente realmente. 2 homens estão crucificados, um a cada lado do Senhor. Um deles se volta contra o Senhor. Versos 39 e 40 dizem, e um dos malfeitores que estavam pendurados
blasfemava dele dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? 2 homens condenados. Um está zombando da condenação do Senhor, mas o outro observa que há uma coisa diferente entre eles. O Senhor não é como eles. Quando um zomba, o outro chama a atenção: olha, não cometas esse ato de impiedade. Notem aqui um despertamento que há. Ele reconhece que aquele que está zombando está tomando um ato de impiedade, um ato ímpio contra Cristo. No verso 41 ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Ele reconhece, ele está crucificado, nós estamos crucificados, mas nós merecemos. Nós merecemos estar aqui. O que nós fizemos é justo que sejamos aqui. Mas ele também fala no verso 41, mas este, Jesus, nenhum mal fez. Ele reconhece a inocência do Senhor. No verso 42 ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu quero chamar a atenção para esse lembra-te. Olha bem a situação daquele homem. Ele está nos últimos instantes da sua vida. Pela graça de Deus, Deus permitiu que ele fosse crucificado ao lado do Senhor Jesus Cristo. Ele não tem mais o que fazer. Sua sorte está lançada, dali a algumas horas, ele vai para a eternidade. Um dos homens não aproveitou a oportunidade, mas o outro simplesmente: Senhor, lembra-te. Observe bem o reconhecimento que ele faz de quem é o Senhor Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde a ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Essa palavra é muito importante. Jesus não disse um dia. Jesus não disse após você pagar os seus pecados, após você purgar os seus pecados, após acontecer isso, acontecer aquilo, você estará no paraíso. Não é isso que Jesus fala. Jesus diz: hoje. Hoje você está comigo aqui. Hoje mesmo estaremos nós no paraíso. Notem bem quão proveitoso foi para aquele homem aquela oportunidade. Porque somente Jesus pode chamar-nos à salvação. Porque somente Ele pode garantir a nossa entrada no céu. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, está escrito: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, ou seja, este corpo, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, aonde? Nos céus. Paulo está refletindo a promessa do Senhor. Paulo continua refletindo essa promessa em Filipenses 3:20, quando ele diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor nos diz em João capítulo 14, versos 1 a 3, ele diz para que não se turbe o nosso coração, ele nos chama a crer em Deus, a crer nele. Então ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Notem bem o que Jesus está prometendo. E a razão disso que ele está prometendo está no verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. As igrejas podem prometer a você o céu. Pastores podem prometer a você o céu. Seitas podem prometer a você o céu. Qualquer entidade deste mundo pode prometer para você o céu. Mas só Jesus pode chamar a salvação, porque só Ele garante a entrada de todo aquele que crê no céu. Não tenha dúvida disso. Ninguém além de Jesus pode garantir-nos o nosso descanso eterno. Eu gosto muito no livro de Atos, quando Estevão está sendo martirizado. Eu não gosto do texto que ele está sendo martirizado, do fato que está acontecendo, mas é de enlevo, é de encorajamento para mim. Enquanto as pessoas estão apedrejando Estevão, ele diz a elas: olha, eu estou com os olhos fitos no céu, eu estou vendo quem?
Eu estou vendo Jesus Cristo à destra de Deus. Ele está dizendo, olha, eu estou partindo desse mundo, mas sabendo que aquele que me garante a eternidade está me esperando e me recebendo nos céus. Só Jesus pode fazer isso, ninguém mais. A quinta e última razão, porque somente Jesus pode chamar-nos à salvação. Porque somente Jesus é a prova do amor de Deus pelos homens. Você já se perguntou se Deus te ama? Você já duvidou do amor de Deus? Pois a prova que a palavra de Deus dá sobre isso está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisa dizer-te todo dia, Ele diz na sua palavra, mas não precisa aparecer um anjo a você para que você tenha certeza que Deus te ama. Deus não precisa realizar algum grande milagre na sua vida para que você tenha certeza que Ele te ama. A certeza do amor de Deus está em Cristo e no fato que Ele morreu por nós. Jesus sabia dessa verdade e no capítulo 6, verso 51 de João, Jesus diz claramente, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele tinha consciência disso, ele sabia quem ele era, de tal forma que Paulo pode escrever na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, quando ele diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus Cristo é a prova do amor de Deus. Ele provou na história o seu amor para conosco, de tal forma que João também diz que ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, a oferta pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E finalmente, talvez o texto mais conhecido da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo como, irmãos? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor de Deus, demonstrado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Somente Deus podia fazer isso. Notem que muitos podem desejar que você seja levado a tentar a Deus por uma prova de amor. Se Deus lhe fazer próspero, se Deus lhe fazer famoso, se Deus lhe fazer feliz, então Ele te ama. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a prova do amor de Deus por você é que Ele deu o seu Filho para morrer no seu lugar. Somente Jesus pode chamar-nos à salvação, porque somente Jesus é a prova do amor de Deus por nós. E concluindo então, em Atos capítulo 4, verso 12, que é o texto que lemos, diz claramente, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu não conheço você que está conosco aqui nessa noite hoje. Eu não sei quais caminhos você já trilhou na sua vida. Eu não sei quantas igrejas, quantas religiões, quantos líderes você pode já ter seguido. Eu não sei quantas vezes você já se viu frustrado, porque não encontrou ou não recebeu aquilo que lhe foi prometido. Eu não sei quantas vezes, talvez, tu já pulaste de igreja em igreja, de reunião em reunião, de conferência em conferência, buscando algo que traga alívio para a sua alma. Mas por esse verso eu sei que não há nenhuma outra pessoa que possa mudar a sua vida, a não ser Jesus Cristo. Quando o Senhor nos diz que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Notem que o chamado do Senhor é um chamado confiável, como vimos nessa noite. Não há nenhum outro nome dado nesse mundo pelo qual importa que sejamos salvos. Só Ele, que bate a porta e chama, é aquele que pode cumprir o que promete. Apenas Ele. A questão é,
Ele está do lado de fora batendo. Quem está do lado de dentro é você. O ato de fé é que a sua mão vá à maçaneta e abra a porta. Então, abrindo a porta, ele diz: eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, ou seja, terei comunhão com ele. O Senhor está chamando. Ele chama todos à salvação. Qual vai ser a tua atitude? Vamos fechar os nossos olhos para orarmos.